Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal da Casa da Paz Allan Kardec de Santa Vitória do Palmar para mais uma exposição doutrinária acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Que possamos estar todos sob boas vibrações para assimilar os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Na sequência, trazemos hoje o capítulo 22 do Evangelho. Não separeis o que Deus uniu. Neste capítulo, Kardec traz uma passagem do Evangelho de Mateus sobre a indissolubilidade do casamento e vai desenvolvendo essa questão do item 1 ao 4 e aborda no item 5 o divórcio. Mas sobre a indissolubilidade do casamento, indissolubilidade quer dizer inseparável, que não se separe, né? Sobre essa questão, Kardec, ao explicar a lição de Jesus, vai nos dizer que não há nada imutável, que só é imutável o que vem de Deus. Todas as obras dos homens podem sofrer mudanças, né? As leis da natureza, essas sim, são e sempre foram as mesmas. Já as leis humanas mudam de acordo com os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. As leis que regem o casamento são leis dos homens. E a prova disso é que elas são diferentes de um país para outro, de uma cultura para outra. E também é prova disso que elas mudam com o passar do tempo. Mas as leis que regem o amor são as leis divinas, né? E por isso mesmo são imutáveis. Era dessas leis que Jesus estava falando, né? Nenhuma lei humana pode estar acima da lei de Deus. E quando Jesus diz que não podemos separar o que Deus uniu, ele se refere à lei do amor, né? E não à lei humana do casamento. No entanto, essa lei humana é útil e necessária, né? Embora muito variável, mas ela é útil e necessária porque ela deve existir, na verdade, para regular as relações entre homens e mulheres, para proteger os direitos da família e das pessoas, mas nada impede, claro, que ela esteja de acordo com a lei divina. Então aí nós podemos dizer que casamentos realizados por interesse e sem amor podem perfeitamente ser desfeitos sem que a lei divina, que a lei de Deus esteja sendo ignorada. Então, no item 5, Kardec vai nos falar do divórcio, né? O divórcio acontece, quando ele acontece, na verdade, ele vem apenas separar legalmente o que já está separado de fato. É isso que Kardec nos esclarece no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala do divórcio. E por isso que ele não é contrário à lei divina, porque ele vem separar aquilo que já estava separado. Ele vem regulamentar de acordo com as leis humanas para garantir os direitos, né, de ambas as partes. Então, em que sentido nós devemos entender as palavras de Jesus, né? Não separeis o que Deus uniu. Significa que casais que não se suportam mais, que estejam fazendo mal a si mesmos e aos filhos, têm que continuar vivendo juntos, se odiando, se degladiando, se ferindo? Na verdade, não foi isso que Jesus, né, que o Cristo nos disse. Essas palavras de Jesus se referem à união dos seres ligados por laços de afinidade espiritual, por laços de afeto, que muitas vezes trazemos, e na maioria delas, de existências anteriores. É dessa relação afim a que Jesus se referia. Ninguém separa dois seres que se amam verdadeiramente. Agora, aquela relação em que um ou o outro tem que anular-se como pessoa, tem que se submeter a tudo que o outro quer, perdendo a sua individualidade, perdendo a liberdade ou a alegria de viver, ou ainda vivendo de acordo com os caprichos e desmandos do outro, ou uma relação abusiva, sem respeito, que amor existe aí? Um
ou o outro pode até concluir que está vivendo uma relação provacional, é uma provação pela qual está passando, ou sacrificial, eu tenho que me sacrificar por essa pessoa. Pode sentir isso no seu íntimo e desejar continuar nela, se torturando ou torturando o outro. Bom, mas se for provacional, só estará cumprindo com a provação se, apesar do sofrimento ao lado do outro, conseguir amar verdadeiramente e perdoar os desmandos do parceiro ou da parceira. Se não for assim, vai suportar o marido ou a mulher nesta vida e vai voltar na outra com a mesma pessoa para aprender a amar, já que nesta suportou, não amou. Então é melhor que se separem do que ficarem se suportando, né, se ferindo, né, e agravando débitos do passado. Numa próxima existência podem estar mais amadurecidos para viverem essa relação. Bom, isso sem falar nos casamentos acidentais, né? Às vezes as pessoas nem sabem por que se casaram. Esses são os casamentos por acidente. Nem eram para ter acontecido. Mas, para todos esses casos de enganos e desenganos, existe na lei dos homens o divórcio, que não é contrário à lei de Deus, conforme diz no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é contrário à lei de Deus. Ele só vem separar o que já está separado de fato. E este capítulo do Evangelho nos convida a uma outra reflexão, né? Porque aí nós começamos a ler e começamos a divagar e pensar em outras situações. Antes de nos unirmos a alguém por esses laços de casamento, nós precisamos namorar bastante, conhecer melhor a pessoa, não casar no impulso, né? E treinarmos o ouvir o outro, prestarmos atenção em suas palavras, em suas atitudes. Elas revelam muito da personalidade do outro. Observar como ele trata seus amigos, seus familiares, né? As pessoas na rua, os colegas de trabalho. Provavelmente é assim que seremos tratados quando houver mais intimidade entre nós. Por outro lado, se achamos que encontramos a pessoa certa, devemos procurar ser mais sensíveis aos gostos do outro, termos cuidado com as palavras, pois elas podem deixar ferimentos profundos, difíceis de serem esquecidos. Aceitarmos as diferenças, pois mesmo que sejamos espíritos afins, nós somos diferentes. Jamais pensaremos da mesma forma. Temos que ter consciência de que o que vemos no outro, no início da relação, vai mudando com o passar do tempo. A beleza passa, a gracinha fica sem graça, vai ter ronco, vai ter rotina, vai ter contrariedade, vai ter celulite, vai ter barriga tanquinho, vai ter cabelos brancos, rugas, vai ter comida salgada, arroz queimado, vai ter vida como ela é. Casamento não é conto de fadas, não é propaganda de margarina, é vida real. E tem outra questão que vale a pena levantar aqui. Na fase do namoro, as pessoas fazem de tudo para conquistar o parceiro. Se enfeitam, se embelezam, se perfumam, sorriem, conservam o bom humor, levam tudo na esportiva, não existe tempo feio. Responde a mesma pergunta 5, 6 vezes sem se irritar, porque no início tudo é interessante. É a fase da conquista. Casou? Conquistou? Acabou a cegueira e a paciência. Que homem chato, que mulher chata. Um não tira o pijama, o outro não penteia o cabelo, não se olha mais no espelho, não fala baixinho, nem responde com carinho. Responde atravessado por qualquer coisa. Conquistou, mas não soube conservar. O casamento é construído todos os dias, nas pequenas coisas, nos pequenos gestos. Se o casal não fizer um esforço para regar a plantinha do amor diariamente, colocá-la no sol, arrancar as ervas daninhas, o amor não floresce, murcha. E aí, meus amigos, só a separação resolve o problema do desamor, da falta de afeto, da falta de tolerância, da impaciência. Então, lembremos as palavras de Cristo: não separeis o que Deus uniu,
ou seja, a relação de amor, de afeto entre duas pessoas, né? Se a união não tiver amor, não foi Deus que uniu. Mas antes de partirem para um divórcio, as pessoas devem tentar, em todos os sentidos, fazer o casamento dar certo, levando em consideração que em alguns casos o melhor, na verdade, é continuar juntos. E em outros casos, o melhor é separar. Cada caso é um caso. Cada um sabe com quem vive, com quem divide a mesa, a cama, enfim. E neste momento, nós estamos fazendo uma reflexão acerca desse tema do Evangelho. Vejam bem, porque é fácil falar, fazer é outra história. Né? A gente resolve a vida do outro em 10 minutos, mas passamos anos enrolados nos nossos próprios problemas. Né? E concluindo esta reflexão, né, sobre o casamento, né, tem uma história, né, uma lenda árabe que é mais ou menos assim. Um moço partiu ainda jovem, mas antes de partir ele falou para um amigo dele: olha, eu vou viajar ao mundo, vou viajar em busca da mulher perfeita. E foi. Passaram-se 30 anos e ele retornou, sozinho. Aí o amigo perguntou para ele: não conseguiu, né? A mulher perfeita? E ele respondeu: enganou-se, encontrei. Mas acontece que ela também estava à procura do homem perfeito. Então, concluímos, o casamento às vezes não dá certo porque nós estamos em busca da perfeição, procurando qualidades no outro que nem nós temos. Queremos do outro o que nem nós temos para dar, nem damos. E não podemos esquecer que ninguém dá aquilo que não tem. Temos sempre que lembrar disso. Para quem ainda, e aí assim, para quem ainda não casou, nem case, se não for por afinidade, por amor. E para quem já casou, sejam tolerantes, dentro dos limites do respeito, claro, pois ninguém tem que viver numa relação abusiva, conservar uma união que de fato nem existe mais. E que nós, mulheres e homens, continuemos nossa jornada evolutiva respeitando-nos, unindo-nos pelos laços espirituais e não pelos laços materiais. Né? E para finalizar nesta reflexão, eu vou fazer uma leitura de uma mensagem que está no livro Momento Espírita, no volume 1. Essa mensagem finaliza um texto intitulado Eterno Namoro. Aproveite as horas enquanto você segue lado a lado com seu amor. Fale-lhe do que sente, de como ele é importante em sua vida. Não permita que o tempo transcorra sem um gesto de carinho, uma palavra de ternura. Decida-se por reviver os dias de namoro, sempre novos, uma descoberta constante do outro. Não deixe para amanhã, nem programe para o dia do aniversário. Execute hoje, agora, enquanto é tempo, pois que ninguém sabe a hora da partida. Quando ficarão somente muitas palavras não ditas, muitos abraços não dados e uma saudade de tudo o que não se demonstrou para o outro, em afetividade, amor e dedicação. Muito obrigada por me ouvirem até agora.